Boa noite, pessoal. Graça e paz. Pastor Lucas aqui. Vamos comemorar hoje o dia da Reforma Protestante. Mais de 500 anos atrás, Martinho Lutero teve a coragem de começar um debate. E hoje a gente é totalmente contra qualquer debate, né? Deus me livre. Não, a gente não, né? As pessoas por aí, mas tem debates que vale a pena ser tidos. Tem debates que não vale a pena, tem debates que é melhor não ter e tem debates que é melhor ter. E para comemorar o dia da Reforma Protestante, eu vou ler com vocês aqui, comentar, falar um pouco sobre um debate que vamos colocar assim, né, não é um dos reformadores, porque ele veio depois de Calvino, de Lutero, de Martin Bucer e de todo esse pessoal, né? Zwinglio. Ele veio bastante tempo depois, coloca aí coloca uns 50, 60 anos depois, mas ele teve uma contribuição muito forte na Reforma Protestante depois que ele entrou, né? Depois que ele entrou no diálogo, no debate. E o nome dele é Jacó Armínio. E o tema que eu queria falar era sobre o sola escritura. O pessoal sempre fala no dia da Reforma Protestante sobre os cinco solas, né? E a verdade é que esses cinco solas da Reforma Protestante, se você perguntasse para qualquer reformador se ele sabia o que eram cinco solas, ele ia falar não. Do que você está falando, né? Porque, na verdade, essa ideia dos cinco solas, ela é uma produção posterior, bem posterior, muito tempo, vários séculos depois, uma reflexão sobre o que aconteceu na Reforma Protestante. Nessa reflexão, alguns teólogos chegaram à conclusão de falar: olha, o que a gente conseguiu perceber que resume a Reforma Protestante são esses cinco solas. Né? Esses cinco solas resumem bem a Reforma. A sola Escritura, sola Gracia, sola Fide, solo Christus e soli Deo Gloria. Esses cinco solas. Os, os cinco solas, se você ouvir um sonzinho aqui, é a rapaziada aqui do condomínio conversando. Mas esses cinco solas, eles são uma reflexão posterior. Se você perguntasse para eles, eles não entendiam do que você estava falando. Embora você pudesse achar, às vezes, expressões do tipo a sola gracia em algum texto de algum reformador, ou sola fide, alguma coisa assim, mas não nesse conjunto, nessa ideia, como se essas cinco coisas fossem o que eles estavam procurando. O debate deles era bem grande, tinha muita coisa ali, mas o pessoal depois resumiu dessas cinco coisas. E sola escritura é um desses solas, é o primeiro sola, é o sola mais importante dentro desse resumo, porque ele é a base para os outros. Né? Se você não tiver sola escritura, você não tem sola graça, não tem sola fide, não tem sola nada. Você não tem nenhum outro sola. Se você precisa, o primeiro sola, o sola mais importante é o sola escritura. E nesse texto aqui, Armínio ele resumiu a posição dele dentro de um debate sobre a autoridade e a certeza das escrituras. Então vamos acompanhar aqui o que o reformador escreveu sobre o assunto. A autoridade da palavra de Deus, sobre a autoridade e a certeza das sagradas escrituras. Primeiro ponto. A autoridade da palavra de Deus que está contida nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento está tanto na veracidade de toda a narração, como de todas as declarações, quer sejam sobre coisas passadas, sobre coisas presentes ou sobre as que ainda estão por vir, e no poder das ordens e proibições que estão contidas na palavra divina. Então, aqui, basicamente, Armínio propõe o que ele pretende defender. E ele, quando
quando ele fala da autoridade da palavra de Deus, primeira coisa, ele define o que eu estou chamando de palavra de Deus. Eu estou chamando de palavra de Deus as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É isso que eu estou chamando de palavra de Deus. E ele diz, olha, a autoridade da palavra de Deus, que é isso daqui, que são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, consiste no quê? Ela está tanto na veracidade de toda narração, declarações sobre coisas que já aconteceram, sobre coisas que estão acontecendo, sobre coisas que ainda acontecerão. Ele está dizendo, olha, a autoridade das Escrituras está em tudo que ela diz sobre a história, mesmo histórias que ainda não aconteceram, ou seja, as profecias, as coisas que a Bíblia diz que irão acontecer, sobre coisas presentes e sobre as que estão por vir, e no poder das ordens e proibições que estão contidas na palavra divina. Então, a palavra divina, ela tem autoridade tanto por causa da história que ela conta, que é verdadeira, e das profecias que ela menciona, que são verdadeiras, mas também porque ela tem ordens e proibições. Ordens, ou seja, coisas que ela manda fazer, e proibições, coisas que ela proíbe de fazer, e ela tem autoridade para isso. Então, Armin está dizendo, quando eu falo de autoridade da palavra de Deus, eu estou falando disso. Esses dois tipos de autoridade não podem depender de ninguém, exceto de Deus, que é o principal autor dessa palavra, por ele ser a verdade sem suspeita de falsidade e por ele ter o poder invencível. Então, ele está dizendo, são dois tipos de poder. Um poder no sentido de veracidade, aquilo que a Bíblia diz que uma coisa é, ela é, aquilo que a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu mesmo, e aquilo que a Bíblia diz que irá acontecer, realmente irá acontecer. Então é a veracidade. E também ela tem esse poder de dar ordens e proibir coisas, esse poder de estabelecer leis. Essas duas autoridades, elas dependem única e exclusivamente do próprio Deus, porque Deus é o autor da palavra e ele é a verdade e ele é onipotente, é o poder invencível. Por ser ele a verdade, sem suspeita de falsidade, e por ele ter o poder invencível, por ele ser onipotente, é isso que faz que a Bíblia tenha autoridade. A autoridade da Bíblia é derivada de Deus e de mais ninguém, porque ele é o principal autor dessa palavra. Então aqui ele já vai desenhando a doutrina da autoridade das Escrituras de uma maneira que fique fácil para nós entendermos. A autoridade da Bíblia depende de Deus só. Ponto 3. Nesse aspecto, é obrigatório o conhecimento de que essa palavra é divina em nossa fé e obediência, e tão forte é essa obrigação que não pode ser aumentada por nenhuma autoridade externa. Então veja só, uma vez que Deus é o garantidor da autoridade das Escrituras, essa palavra é divina. Se Deus é o garantidor dela e o principal autor dela, a palavra, a própria Escritura, é divina. E isso implica muito na nossa fé, o que nós devemos crer, e na nossa obediência, o que nós devemos fazer. E essa obrigação ela já tem um nível tão grande de força que não tem como aumentar ela colocando mais uma autoridade além para garantir a escritura. E você está vendo agora que ele já está começando a preparar para o próximo ponto, quer dizer, olha, a autoridade da escritura não depende da autoridade da igreja, é o contrário. Olha o ponto 4. Qualquer que seja a maneira ou o aspecto pelo qual a igreja pode ser contemplada, nada pode fazer para confirmar essa autoridade, pois também ela está em dívida com essa palavra por toda a sua autoridade, e ela não é uma igreja a menos que anteriormente tenha exercido fé nessa palavra como divina e tenha se decidido a obedecer a ela.
Portanto, suspender de alguma maneira a autoridade das Escrituras na igreja é negar que Deus tenha suficiente veracidade e poder supremo e que a própria igreja seja de fato uma igreja. Preste atenção no argumento aqui do reformador. Olha, você não importa de que lado você olhe para a igreja, não importa de que maneira você consiga observá-la, de cima, de baixo, da direita, da esquerda, qual é o ponto de vista do qual você observa a igreja, tá? Nada, nada há que a igreja possa fazer para confirmar a autoridade das escrituras. Por quê? Porque a autoridade da igreja é derivada das escrituras. A autoridade da igreja vem da Bíblia, não é o contrário. Não é o contrário. A igreja só é igreja porque antes ela creu na palavra. Ela creu que a palavra era divina e ela se decidiu obedecer à palavra. Aí ela se tornou igreja. Então agora a autoridade da Bíblia não pode depender daquele ser que a Bíblia criou. A Bíblia criou a igreja e não o contrário. Entende? Portanto, suspender de alguma maneira a autoridade das Escrituras na igreja, primeiro, você nega que Deus tenha suficiente veracidade e poder. Se a autoridade da Bíblia depende da autoridade da igreja, então isso significa que Deus não é poderoso o suficiente, nem veraz o suficiente, verdadeiro o suficiente para garantir a autoridade da sua palavra. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O que precisa acontecer? Precisa acontecer que nós entendamos que Deus é o garantidor da autoridade da sua palavra. E quando nós cremos nisso, então nós passamos a ser parte da igreja. E a própria igreja, se eu disser que a Bíblia, que a autoridade da Bíblia depende da igreja, então a igreja não é mais igreja, porque se ela é a garantidora daquela palavra que é o fundamento da própria existência dela, então já não temos mais garantia de nada. Já não temos mais garantia de nada. É uma autoridade, ela está baseada no vazio, no vácuo. E essa era a questão, e é uma questão até hoje entre muitos dos nossos amigos católicos, romanos, né? Na verdade, eu uso católico aqui num sentido bem equívoco para poder facilitar a nossa comunicação, mas o fato é que o catolicismo não é definido dessa maneira, catolicismo é outra coisa, mas tudo bem, vamos lá, os nossos irmãos romanos, os nossos irmãos papistas, né, os nossos amigos, que até hoje têm dificuldade de entender por que a nossa base de fé é as escrituras e não qualquer outra coisa, falam, olha, mas a igreja é quem deu a Bíblia. Não é verdade. Deus deu a Bíblia. Deus é o principal autor da Bíblia. A Bíblia tem autoridade por causa de Deus. É Ele que define a autoridade das Escrituras. E eu vou dizer uma coisa, não é só com os romanos o problema, porque hoje o evangelicalismo ele está muito distante do que era a reforma protestante, a reforma evangélica na época em que ela surgiu, há uns 500 anos atrás, né? Você tem hoje muitos irmãos evangélicos, amigos evangélicos que têm um problema sério em entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é um livro divino e que nossa existência como servos de Deus depende dela. É muito difícil para eles compreender isso. Eles acabam achando que, de alguma maneira, a Bíblia é um fruto de uma reflexão humana a respeito de Deus e de alguma forma, a Bíblia deve a sua existência à igreja. Quer seja um magistrado em Roma, ou quer seja um grupo de crentes orando loucamente em um monte, né? Fomos nós que criamos esse livro. Não fomos nós que criamos esse livro. Esse livro foi criado por Deus.
certo? Agora ele vai passar para os métodos pelos quais se prova que essa palavra tem origem divina. Bom, no entanto, vários métodos provam que essa palavra tem uma origem divina, seja por sinais empregados para a enunciação ou declaração da palavra, tais como milagres, predições e aparições divinas. Então aqui você pode pensar em milagres, os vários milagres dos profetas no Antigo Testamento, ou você pode pensar nos milagres de Jesus, ou você pode pensar no milagre mais importante de todos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. As predições proféticas, você pode pensar, por exemplo, no Sermão do Monte das Oliveiras, em que Cristo previu, entre outras coisas, a destruição do Templo de Jerusalém dentro de um prazo determinado de uma geração, e realmente aconteceu. Aparições divinas, você pode pensar na transfiguração de Jesus no monte, ou você pode pensar no Monte Sinai pegando fogo. A Bíblia, ela nasce nesse contexto. Essas coisas é que garantem a origem divina da palavra. Além disso, também por argumentos enxertados na própria palavra, tais como os assuntos que ela contém, o estilo e o caráter do discurso, os acordos entre todas as partes e cada uma delas e a eficácia da própria palavra. Então, aqui você pode pensar nos efeitos, nos frutos da Bíblia, na história da igreja, você pode pensar no tipo de assunto que ela contém, a forma como ela trata cada coisa, a sabedoria infinita como ela trata cada uma dessas coisas, o acordo profundo e maravilhoso, é simplesmente maravilhoso o acordo entre autores que escreveram ao longo de 1500 anos, a maioria deles não se conheceram, em lugares diferentes, situações completamente diferentes, mas pelo Espírito Santo escrevendo a mesma coisa, num acordo fantástico, e pelo testemunho interno do próprio Deus, pelo seu Espírito Santo. Aqui já é uma coisa, até então essas outras duas coisas são bem objetivas, e essa daqui é uma coisa que acontece dentro, é bem interior, na vida daquela pessoa que está lendo a palavra de Deus, que entra em contato com a Escritura, e o Espírito Santo testemunha para ela que aquele livro é a palavra de Deus. E é verdade, essas três coisas de fato existem, elas são reais, elas são reais. Eu posso dizer da minha parte que eu experimentei as três. E eu conheço muitas pessoas que podem dizer a mesma coisa, que eles experimentaram as três formas de prova da palavra, da origem divina da palavra de Deus. Né? E a tudo isso você ainda pode acrescentar uma prova secundária. A essas três provas primárias, uma prova secundária. O testemunho daquelas pessoas que receberam essa palavra como divina. Aqui vem a vida das pessoas que receberam a palavra de Deus como divina, aquilo que elas dizem, que elas declaram sobre a Bíblia, como eu estou fazendo agora. A força e eficácia desse último testemunho, como o que eu estou dando da palavra e como que muitos irmãos na história da igreja deram a respeito da palavra ao longo de muito tempo, a força e eficácia desse último testemunho são inteiramente humanos e importantes para a porção de sabedoria, honestidade, constância possuídas pela testemunha. Por esse motivo, a autoridade da igreja não pode produzir outro tipo de fé além daquela que é humana, mas que pode ser preparatória para a produção da fé divina. Então, ele está dizendo basicamente, olha, o testemunho que a igreja dá a respeito das Escrituras não é que ele não vale nada, mas ele só pode produzir o tipo de fé humana, porque somos nós declarando para o mundo, ou se você é um romanista, se você é um papista, você vai dizer o testemunho do magistério dando para o mundo, né, o Papa e os bispos e os cardeais e a tradição da igreja, dizendo para o mundo que essa palavra é divina, né? E alguém pode, por causa disso, falar assim, olha, não, realmente, então tem motivos para eu começar a acreditar que essa palavra é divina, mas essa fé que ele tem agora ainda é humana, porque ela foi produzida pelo testemunho humano. O testemunho da igreja, portanto, não é a única coisa pela qual a certeza das Escrituras nos é confirmada. Na realidade, não é a coisa principal, ou poderia ter dito também, nem é a coisa principal. Ou melhor,
é a mais fraca daquelas que se alegam na confirmação. Porque as outras coisas ainda são mais fortes e mais importantes. O testemunho dos milagres, das predições, das profecias, a prova interna dela, o próprio correr do texto, e o testemunho do Espírito Santo de que aquela é a palavra de Deus, são os mais importantes e são os que vão produzir a fé divina, a fé que vem de Deus, a fé que produz salvação. Não se pode inventar nenhum argumento para estabelecer a divindade de nenhuma palavra que não pertença por razão extremamente justa a essa palavra. Aqui ele entra no sola, é o sola. Até agora era o escritura e agora ele entra no sola. Não existe como inventar nenhum argumento para estabelecer a divindade de qualquer outra palavra que não a que pertença, por razão extremamente justa, a essa palavra, a esse texto aqui, o texto da Escritura, o texto da Bíblia. Então, eu sei que essa palavra é divina, eu não consigo, eu tenho muitos argumentos para demonstrar que essa palavra é divina, eu não consigo produzir nenhum argumento para provar que algum outro livro seja divino. Eu tenho que, por exemplo, esse livro aqui, um catecismo maior de teologia, só tem em inglês, do William Burt Pope. É um livro maravilhoso, eu gosto muito, muito abençoado, muito bom, mas eu não consigo produzir nenhum tipo de argumento para dizer que esse livro aqui é tão palavra de Deus como esse livro aqui. Não tem como, não tem como. É só esse livro. Então eu não consigo produzir. O argumento que eu produzi para esse livro e que prova cabalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não consigo fazer isso, por exemplo, com as encíclicas papais, ou com os livros dos pastores, ou com as ragiografias, a vida dos santos. Eu não consigo fazer isso. É impossível. Embora não seja absolutamente necessário para a salvação crer que este ou aquele livro é obra do autor cujo título apresenta, ainda assim este fato pode ser estabelecido por argumentos mais precisos e assegurados que aqueles que reivindicam a autoria de qualquer outra obra para esse autor. Aqui é meio que uma preparação para outros problemas que poderiam surgir durante o debate, mas que seria dizer assim, a questão é a seguinte, né? O que determina o conteúdo desse livro, o cânon? Aqui seria essa a questão, né, que ele está se adiantando. E não é o tema do vídeo, nem vai dar tempo de tratar sobre isso agora, mas basicamente o que determina o cânon das Escrituras é a autoridade de Cristo. É o que Cristo disse, tá? Um dia a gente pode fazer um vídeo sobre o cânon e tentar falar um pouquinho mais sobre isso. As Escrituras são canônicas da mesma maneira como são divinas, porque contêm a regra da fé, caridade, esperança e de todas as nossas ações internas e externas. Portanto, elas não requerem autoridade humana para que sejam recebidas no cânone ou para que sejam consideradas canônicas. Na verdade, a relação entre Deus e suas criaturas exige que a sua palavra seja regra de vida para cada uma delas. Nenhuma criatura estabelece o que está no texto ou não, nem a igreja, nem papas, nem padres, nem bispos, nem os santos do passado. Eu acredito que eles eram santos mesmo, eu não estou duvidando disso, mas a questão é que o que estabelece a Bíblia como palavra de Deus é o próprio Deus. Ela está estabelecida sobre a autoridade do Senhor e não sobre a autoridade de nenhum homem. Essa é a questão que Arminio está colocando aqui. E o último ponto, o 10º ponto, afirmamos que, para o estabelecimento da divindade das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, esta proposição de separação é irrefutavelmente válida. Ou as Escrituras são divinas, ou, longe esteja a blasfêmia da expressão, são os mais tolos de todos os textos, quer sejam ditas como originárias do homem ou de algum espírito maligno. Então, basicamente, se você acredita, se você adota a posição a respeito das Escrituras afirmada pela Igreja Romana, de que as Escrituras são uma produção dela, então elas perderam valor, porque elas estão falando sobre como eu posso ser salvo diante de Deus, se não foi Deus que me disse como eu posso ser salvo, como eu posso ter comunhão, como eu posso ter paz com Ele. Então, é só mais uma opinião de alguém
por mais tradicional que seja, existem tradições mais antigas do que a tradição romana, vamos dizer assim. Você tem a tradição, por exemplo, judaica, você tem o judaísmo, você tem a tradição budista, ela é milenar, você tem a tradição hinduísta, você tem muita gente com muitas opiniões dizendo que eles acham que isso aqui é o que os deuses querem, os espíritos soberanos querem. Se a Bíblia não é a palavra do Deus Todo-Poderoso dizendo o que ele realmente fez e o que ele realmente quer, então é tolice. É tolice. É só mais uma criatura dizendo o que ela acha que Deus quer. Bom, conclusão. Afirmar que a autoridade das Escrituras depende da Igreja por ela ser mais antiga que as Escrituras é uma falsidade, um discurso tolo, uma indicação de múltiplas contradições e uma blasfêmia. A autoridade do... Isso é o primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto de conclusão. Essa ideia de que porque a igreja é mais antiga, então a autoridade das escrituras depende da igreja. É difícil. É difícil engolir isso daqui. São várias contradições que algumas a gente já expôs aqui. Né? É falso, é um discurso falso, porque a igreja só se torna igreja quando ela crê na palavra, então a palavra existe antes dela. Enfim, e é blasfemo porque rouba a autoridade das escrituras do próprio Deus, que é onde ela de fato se baseia. E a autoridade, o segundo ponto, a autoridade do pontífice romano, ou seja, o Papa, de dar testemunho da divindade das escrituras é menor que a de qualquer bispo, que é mais sábio e melhor que ele, e também dotado de maior constância. Ele está dizendo, olha, a Bíblia não pode ser verdade porque o bispo romano falou que é verdade. Não é isso. Não pode ser isso. Tem bispos melhores do que ele. Se a Bíblia, a autoridade da Bíblia não está baseada na autoridade do bispo romano e naquilo que o testemunho humano pode contribuir para a autoridade das escrituras, que é gerar aquela fé humana que de alguma maneira prepara você para receber a fé divina, naqueles aspectos tem bispos melhores do que o bispo romano. E o sínodo da sinodalidade está mostrando isso aí para a gente, né? O grande debate que está vendo e o que o Papa Francisco está fazendo com a Bíblia, com as Escrituras e com a tradição da Igreja Romana mostram para nós que existem bispos, existem padres, existem diáconos na Igreja melhores, mais sábios e melhores do que ele, né? Com mais constância na fé para demonstrar isso daí, para demonstrar a autoridade das Escrituras. Então aqui é uma frase bem forte, bem dura, que Armínio termina o texto, e que, num certo sentido, eu concordo, e concordo, inclusive, pelo que eu estou vendo acontecer agora dentro da Igreja Romana, que eu vejo, sinceramente, assim, com bastante tristeza, com bastante tristeza. Eu não estou comemorando nada disso do que está acontecendo, e não recomendo a ninguém que comemore, mas oremos pelos nossos irmãos aí, queridos amigos romanistas, que alguns deles já estão começando a ventilar a ideia de protestar contra o que o Papa está fazendo. Parece que ele não é tão infalível assim, mas a Bíblia é. A Bíblia é infalível. A Bíblia é a única fonte, a única regra de fé e prática para nós sermos salvos. Beleza? Deus abençoe, pessoal. Tenha um ótimo fim de Dia da Reforma Protestante.